Logo que a Santa Vó Rosa foi arrebatada definitivamente aos céus para receber o seu galardão de consolador, o Santo Irmão Aldo, que ficou como seu sucessor na direção de nossa igreja, em tudo inspirado por ela, revelou a direção da igreja, que nela se cumpriu a promessa sobre a vinda do outro Consolador. Então, o irmão Aldo foi ensinando os outros dois da direção, o bispo Ermaldete, para nos revelar esta verdade e para nos educar doutrinariamente, a fim de que pudéssemos não somente crer e confiar que a Santa Vó Rosa é o outro Consolador da promessa de Jesus, mas também merecermos os grandes milagres que ela tinha que fazer e operar em nosso favor como povo de Deus, dando provas ao mundo do grande poder consolador e o poder de milagres que ela havia recebido de Jesus. A semelhança em tudo do mesmo poder de Jesus e da Virgem Maria. E então o povo da igreja foi aceitando, foi assimilando a revelação a respeito deste assunto. E grandes milagres, irmãos, a Santa Vó Rosa realizou na vida de todos nós, na vida e na obra desta igreja, e na vida dos novos adeptos, dos novos convertidos que foram se agregando a nós em nossa igreja, já crendo que a Santa Vó Rosa realmente é o Consolador da promessa de Jesus e que o irmão Aldo, como seu sucessor, é o grande profeta dos tempos do fim e o supremo pastor do verdadeiro rebanho de Cristo na terra nestes dias atuais. E com tudo isso, irmãos, a Santa Vó Rosa foi convencendo o mundo, conforme Jesus havia profetizado a respeito da verdade. Porque ela, usando o irmão Aldo, irmãos, acabou de revelar todos os mistérios da doutrina. Mistérios ocultos no Evangelho desde a fundação do mundo. E não somente revelando partes importantíssimas da nossa doutrina, como também foi nos ensinando de um modo mais perfeito como é glorioso o reino dos céus. Como vivem lá os santos e anjos servindo a Deus no ministério eterno de uma glória sem fim. E foram nos ensinando até as funções dos anjos. Não somente lá no céu, servindo a Deus, formando coros maravilhosos para glorificar ao Criador, ao Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, mas também o poder que eles possuem de vir à terra, em grande número, para guardar o nosso povo, para amparar esta igreja, para ajudar-nos a ganharmos toda a vitória sobre as forças do mal, para que também possamos ter saúde, ânimo forte, coragem e fé para vencermos. Entenderam, irmãos? Porque o apostólico, para vencer nos dias difíceis, precisa ter ânimo, precisa ter coragem, precisa ter força para lutar contra o mal, fazendo a sua parte de fé, de perseverança, de humildade. E o poder dos anjos nos ajuda muito também nesta parte, nos dando esse bom ânimo para vencermos os dias difíceis sem perdermos a fé. Porque às vezes, irmãos, as lutas vêm como uma grande montanha. E para nós pode dar a impressão que a gente não vai conseguir vencer. E é quando muitos que não têm esta fé se desesperam, porque não têm uma doutrina pura, límpida, clara, que lhes estimula a ter uma fé gloriosa no poder de Deus. Alguns no mundo nem creem no poder dos santos.
Então, quando se aglomera a luta contra eles, eles não sabem como se defender. Mas a nossa doutrina nos esclarece e nos ensina a crer na verdade, que é uma das funções da Santa Vó Rosa como Consolador. E esta verdade ela foi revelando ao irmão Aldo de um modo cada vez mais perfeito para solidificar a nossa fé e a nossa união como povo legítimo e verdadeiro de Deus nesta terra, nesses tempos da regeneração. E é interessante, irmãos, que os anjos têm prazer em estar na companhia do apostólico, principalmente quando este apostólico é fiel. É fiel à nossa fé, crendo em todas as revelações da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, crendo verdadeiramente nas normas disciplinares, que em nome de Jesus a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo implantaram na vida deste povo para sermos fiéis. Porque se não formos disciplinados, seremos infiéis, porque no reino do céu há muita disciplina e todos os santos e anjos obedecem a Deus com amor, com espontaneidade, com satisfação e com alegria. Assim devemos ser nós. Mas se formos irmãos fiéis, o poder dos anjos nos estimulam e nos dão o bom ânimo, que é uma virtude também que muito nos ajuda a sermos vitoriosos. E o apostólico precisa ter ânimo para ter bastante fé, mesmo nos dias difíceis, nos dias de tribulações, nos dias de doença, nos dias de desemprego, nos dias em que a família está passando por certas dificuldades, uma certa desunião, uma certa incompreensão, quando esposo e esposa às vezes não conseguem se perdoar, não conseguem se entender, não conseguem ter um diálogo franco, com humildade para manter a união do casal e a união da família, uma vez que a família é a coisa mais sagrada que Deus deixou nesta terra. E é o número de famílias que formam o povo de Deus. O povo desta igreja é formado pela soma de muitas famílias apostólicas que são fiéis aos nossos ensinos. Mas é necessário então que tenhamos bom ânimo, irmãos, para que a nossa fé só aumente e nunca diminua. Haja a luta que houver, nós devemos a cada dia ter uma fé mais solidificada nos poderes gloriosos que a Santa Vó Rosa herdou de Jesus e que o irmão Aldo também herdou para nos dar todas as vitórias. E quanto mais ânimo tiver, a nossa fé será maior. E eles, os santos e anjos, poderão nos ajudar ainda muito mais para que esta igreja seja sempre vencedora. Então é isso que a Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, faz na vida do apostólico, convencendo os humildes, os fiéis, os sinceros, a respeito da verdadeira doutrina, da verdadeira fé, a respeito de que o apostólico também precisa ser verdadeiro. Precisa falar só a verdade, precisa agir com justiça, precisa ser amoroso, como são amorosos os anjos dos céus, porque nós pertencemos ao reino do céu e sendo fiéis à nossa doutrina neste santo caminho. Então, precisamos também ser longânimos, pacientes, sábios, sóbrios, prudentes, sensatos, moderados. E todas essas virtudes nós precisamos conservar em nosso espírito e ter sempre bom ânimo, mesmo na hora das lutas, mesmo na hora das provações, mesmo na hora das tribulações. Por isso que eu digo sempre que o que resolve, irmãos, é o bom ânimo. Porque se a pessoa, por exemplo, é muito entusiasmada, às vezes se converte a essa fé, mas tem um entusiasmo muito grande. Então quer fazer tudo, quer ajudar tudo e quer fazer coisas que nem lhe compete, porque é um entusiasmo. Mas eu comparo, irmãos,
o entusiasmo como uma coisa passageira, que dura pouco, porque tudo que é demais, não é bom. A Santa Vó Rosa nos ensinava que a gente deve seguir no meio do caminho, e ela nos exemplificava dizendo assim: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então precisamos andar no meio deste caminho que é estreito, mas de um modo alegre, animados, com bom ânimo. E já o entusiasmo é diferente. Uma pessoa muito entusiasmada quer fazer tudo, mas logo se cansa e depois não persiste, principalmente na obediência, no amor, na devoção, na caridade, no perdão, que deve conceder aos outros com humildade e amor. Então, o entusiasta que só se entusiasma, eu comparo como um fogo de palha. Coloca fogo no monte de palha, levanta uma labareda que parece que não vai apagar mais. E de repente tudo se apaga e sobra um pouco de cinza que o vento dispersa. Não sobra brasa, não sobra nada. É isso que acontece com a pessoa que só tem entusiasmo. Mas a Santa Vó Rosa nos ensinava a termos bom ânimo, irmãos. Porque o bom ânimo é um sentimento moderado que existe no Espírito de Deus. É um sentimento eterno, uma virtude que não se apaga, que não se acaba. Todos os santos e anjos nos céus têm bom ânimo. Eles não são fanáticos, não são exagerados, não são entusiasmados, mas têm ânimo forte, um ânimo fervoroso que nunca se apaga. E é assim que, como o Espírito da Verdade, como outro Consolador, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo sempre nos ensinaram a termos uma fé viva, verdadeira, sem fanatismo, sem entusiasmo, mas com bom ânimo. Um ânimo que alimenta em nós uma virtude de andarmos sempre fiéis. Haja a luta que houver, temos coragem de vencer, porque o bom ânimo nos estimula a ir para frente. E quanto mais ânimo tivermos, a Santa Vó Rosa tem campo aberto para poder nos ajudar mais. Porque se o apostólico for desanimado, a primeira luta que chega, ele já esmorece. E às vezes não tem nem forças de orar. Não tem nem coragem de clamar, pedindo a misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Porque fica desanimado e já se entrega a uma situação em que, por mais que os anjos queiram ajudá-lo, ele sente dificuldade, porque a sua pessoa não está ajudando, não está fazendo a sua parte. Por isso que a nossa doutrina, irmãos, nos revela a verdade. Não é uma coisa passageira, não é um ensino fanático, não é um ensino ilusório, não é uma coisa que só entusiasma na hora e depois a pessoa se esquece. Não é. A verdade da nossa doutrina, que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo revelaram a nós, é uma virtude, irmãos, que fica em nosso espírito de um modo eterno, a fim de nos preparar para a glória de Deus, para o reino do céu. Por isso que Jesus disse que o Consolador convenceria o mundo a respeito da verdade. É só que ele disse: o mundo não há de receber porque não o vê e nem o conhece. E é o que acontece. Grande parte da humanidade prefere o mundo. E por mais que ouçam falar da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, não se humilham para crer. E também não se humilham para se submeter à nossa disciplina. Então preferem ficar a seu bel prazer aonde acha que lhe agrade, mas não busca um caminho que realmente o dirija firmemente, a passos firmes,
para a glória de Deus, para o reino do céu, e enquanto vive na terra, viver na verdade. Não se iludir com as coisas do mundo. Por exemplo, as modas. A moda não é uma ilusão? É uma ilusão passageira. Tanto é que dura alguns anos. E grande parte da maioria da humanidade vai atrás da moda. Tudo de repente muda. E às vezes de um modo completo e radical. Irmãos, quando muda a moda de um modo tão esquisito, podemos dizer, a maioria da pessoa já não gosta mais da moda que adorava, porque achava que estava na moda, que estava bem. Então passou aquele entusiasmo, aquela ilusão, eles vão se apegar então a outra moda que era completamente diferente da primeira. Então vejam que isso não é andar na verdade, isso é andar na ilusão. Uma pessoa assim não tem uma personalidade própria, não sabe o que gosta e o que não gosta, mas vai atrás da moda, vai atrás das ideias dos outros. E um filho de Deus não pode ser assim, irmãos. Um filho de Deus deve ser verdadeiro. Deve gostar só das coisas boas, das coisas que agradam a Deus, e desprezar aquilo que ofende a justiça divina. E é isso o que a verdade da doutrina nos ensina, e é isso que nos rege as leis disciplinares desta igreja, porque as leis disciplinares desta igreja apostólica vieram do céu, assim como a verdade da doutrina. Então vejam que a Santa Vó Rosa convence os humildes, os sinceros. E a própria disciplina, irmãos, já peneira o povo. Porque se a pessoa não quer se sujeitar a Deus, não quer viver uma vida que a leve um dia a entrar no céu, mas prefere as ilusões do mundo, quando ela ouve falar que nesta igreja há disciplina, então ela prefere nem ouvir os nossos ensinos. Porque se ouvisse também não iria aceitar. E se ficasse em nosso meio seria como um joio, que não iria ajudar a vitória da igreja, mas ia estorvar aqueles que estão obedecendo. Então notem o poder verídico da verdade, da justiça e do juízo que a Santa Vó Rosa nos ensina neste santo caminho. A própria disciplina já peneira. Então os humildes, aqueles que buscam com sinceridade o reino do céu, aqueles que amam a Jesus do profundo do seu coração, aqueles que querem imitar em sua vida os nobres exemplos dos santos e anjos dos céus e dos santos que viveram nesta terra, nos dando exemplos valiosos, como a Virgem Maria Santíssima, os santos profetas, os santos apóstolos, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus. A Santa Vó Rosa, o profeta Irmão Aldo, nos deixaram exemplos magníficos de verdadeiros filhos de Deus. Então, os que buscam com sinceridade este santo caminho para querer um dia entrar no céu e, enquanto viver, servir o reino do céu, eles aceitam a disciplina com a maior facilidade, porque eles querem mesmo viver para Deus. E é quando, irmãos, a disciplina peneira. Quem não quer a vida com Deus já não fica nessa igreja e já busca o seu caminho. Mas todos os que são de Jesus, as ovelhas que Jesus sabe que pode salvar, esses, quando ouvem a nossa doutrina, ouvem a voz de Jesus. E Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E quando ouvirem a minha voz, saberão que é eu que estou falando. E virão para mim, e não haverá forças do mal que as arrebate das minhas mãos. Então, irmãos, não se iludam com multidões.
Eu lhes digo que já há uma multidão de pessoas que passaram por nós, porque já conheceram a nossa doutrina, já ouviram falar da nossa igreja, já ouviram falar da nossa disciplina, da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, e sabem que esta igreja é verdadeira, mas preferem o mundanismo. Então são pessoas que já receberam de Deus uma parcela de misericórdia, mas não aceitaram, então voltam para o mundo. Não é todos que estão no mundo que nunca ouviram falar da nossa fé, porque esta igreja já labuta na terra há mais de 60 anos. E multidões já assistiram às nossas reuniões durante esses 60 anos. Uma grande parte dessa multidão já está no céu, porque aceitaram a nossa fé, a nossa disciplina, e humildemente viveram aqui uma vida consagrada e santificada, e depois, ao findar os seus dias na terra, receberam no céu um galardão de glória e vivem felizes no reino de Deus para toda a eternidade. E muitos até servem ao nosso Deus como anjos. E foram preparados aqui, no meio desta igreja. Porque creram, aceitaram a doutrina, amaram a disciplina, lutaram em favor desta obra enquanto viveram. Então Deus os considera como filhos legítimos e muitos destes já se encontram na glória de Deus. Irmãos, agradeço muito a atenção de todos e convido que na próxima semana estejam conosco neste mesmo horário para meditarmos juntos sobre a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Que a Santa Vó Rosa, o Consolador, o Profeta Santo Irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria os abençoem em nome do nosso Deus. Amém.